Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Não é uma Receita de Bolo. Estamos aqui com convidados muito especiais, dessa vez em dupla. Né? Nós costumamos trazer pessoas aqui, né, sozinhas, mas dessa vez veio o reforço. Estou aqui com meu amigo Wesley Venâncio. Meu nome é Bruno Nascimento e hoje nós estamos recebendo o Eduardo e a Perla. Sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer É um receber prazer estar vocês aqui. aqui, né? Nós nos conhecemos ali na reunião falando sobre The One, né? Isso. Vocês vão falar um pouco sobre isso aqui, mas de imediato nós já conseguimos identificar em vocês empreendedores que já trilharam um longo caminho, um caminho onde certamente erraram muito e passaram a acertar mais, e esses ingredientes que fizeram vocês de terem o sucesso que têm hoje podem ser compartilhados com mais pessoas, né, disseminado, e quanto mais isso acontece, mais pessoas crescem, mais famílias se fortalecem, mais o nosso país ele se desenvolve. Então, assim, eu quero que vocês realmente se sintam privilegiados, lisonjeados, porque Deus deu esse dom a vocês, né? Esse aprendizado, essa oportunidade de impactar famílias, impactar um país, impactar a nossa cidade com o empreendedorismo de vocês. E eu quero então iniciar perguntando a vocês sobre a jornada de vocês, né? Como é que nasceu esse desejo em vocês de empreender, de se tornarem empresários? Porque vocês são dentistas, né? Sim, De formação, são dentistas, são cirurgiões dentistas. É, E a gente sabe que na faculdade, né? Nós somos professores universitários. Pouco se fala sobre o processo de empreender. Nós saímos pouco capacitados para o mercado em si, né? E aí, como é que nasceu isso em vocês? Como é que foi esse processo de vocês? É um prazer, né, estar aqui hoje, porque compartilhar isso, a gente estava aqui nos bastidores até conversando um pouco, então a gente vai trocando experiência, né? Vai aprendendo muito um com o outro aí e poder compartilhar isso aí com quem segue vocês aí é muito importante. Quer começar lá explicando a nossa trajetória? sim, vou. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Ontem fiquei muito feliz pelo convite, né? A gente está compartilhando, né, trazendo informações para quem está nesse processo aí, né, de busca de crescimento. Então, assim, eu vim de uma cidade pequena também, né? Você falando lá do interior, então super me identifico, né? Qual Porque é a cidade, Perla, que você veio? Palminópolis, Goiás, Palminópolis. perto de São Luís, de Montes Belos, Uhum. né? E eu sempre fui muito sonhadora. Eu falo que eu sempre fui muito fora da caixinha, assim, né? Eu tinha uma mentalidade muito assim, quero crescer, quero formar, quero ser alguém na vida, Uhum. né? E eu vim de uma família muito simples, então eu sempre fui muito assim esforçada, sempre corri muito atrás dos meus sonhos. Desde criança, eu É sempre fui mesmo? muito sonhadora. É da sua personalidade essa Sim, desde busca. criança. Eu nunca fui aquela criança ali de gostar de brincar de casinha, de boneca. Minhas brincadeiras sempre foi ser a diretora da É. escola ou de dentista. Minha irmã era minha cobaia. Você já sonhava em ser dentista também. Já Oi? sonhava em ser dentista Sim, também. desde criança eu tinha esse sonho de ser dentista. Assim, eu já, desde o início do ensino médio, eu já sabia que eu ia fazer a faculdade de odontologia. Eu nunca tive dúvida, assim, de outros cursos, então E isso de foi muito onde bom, nasceu? Porque assim, eu considero que o ambiente tem uma força muito grande com sobre nós. certeza. E aí você fala sobre essas brincadeiras, né? Tudo isso que já te indicava um caminho em relação à liderança, mas provavelmente você tinha pessoas ascendentes que te incluíram de alguma forma, te deram algum sinal sobre isso ou não? Tinha ninguém na sua Não, na família minha família não que tem ninguém. liderava, que empreendia? Não tinha Não, ninguém? minha mãe, ela sempre foi funcionária pública. Meu pai, ele sempre assim, foi agricultor, né? Já trabalhou em algumas empresas, mas dentista, área da saúde, não tinha ninguém. Mas eu acho que o que me despertou é o ambiente. Assim, eu sempre. Eu lembro que eu, com 6, 7 anos, eu ia ao dentista sozinha, porque era na rua de cima, interior, e É. criança anda Então você sozinho, né? olhava lá e falava, que E era legal. um ambiente que eu gostava, eu amava ir no dentista, né? Ao contrário das crianças que têm Uhum. pavor, medo, eu sempre gostei de ir ao dentista, eu me conectava, eu conversava com todo mundo, que eu sou muito influente, então desde pequenininha eu chegava, já batia papo com o dentista, com a secretária, e eu gostava muito daquele ambiente, assim, eu gostava do cheirinho do consultório, era aquele negócio que
Que aquecia meu legal, coração. Então, assim, é algo que eu gostei ali desde criança. que Eu legal. gostava muito de brincadeira, assim, da área da saúde. Brincar de ser médica, de dentista, essa parte, assim, de Provavelmente você empreender teve mesmo. então um dentista bem legal, né? Que te Sim, cativou nesse processo. ele Daí era bem então a legal. importância dos profissionais serem não só qualificados tecnicamente, mas parece que os profissionais que teve um contato com você, eles tiveram a capacidade de se conectar, né? Sim, De fazer um muito rapport, uma acolhedor, conexão né? ali com você, As ao pessoas do ponto de interior você. já têm essa cultura ali de ser acolhedor, né? Com todo mundo, se conhece, conhece a família. Então, com certeza, isso Legal. foi primordial. E depois, como é que isso foi acontecendo? Então, aí na minha adolescência eu já sabia, né, que eu queria fazer a faculdade de odontologia. Uhum. Aí eu lembro que no início do ensino médio eu queria muito fazer cursinho, estudar em Goiânia e por conta assim do financeiro dos meus pais isso não foi possível. Aí quando eu finalizei o ensino médio, eu lembro que eu tinha um amigo que foi fazer faculdade em Uberaba e lá ele ganhou uma bolsa, né, que era da faculdade. Aí ele falou, olha, aqui tem a oportunidade de ganhar uma bolsa de 50% e tal. E eu falei, é pra lá que eu vou. É lá que a E é oportunidade está, isso, né? é. Aí eu tenho, né, alguns familiares que moram em Uberaba, e eu fui morar com uma tia-avó, né? Então, lá começou minha vida na odontologia, né? Com 17 anos, eu saí do interiorzinho, lá, cidade 4.000 habitantes, fui morar, né, em outro estado, É que estado? em Minas Gerais. Uhum. Fui para Uberaba. Já com 18, 19, Fui com por aí. 17 anos, me formei com 20 Entendi. anos, né? Faculdade foram 4 anos. Aí depois eu vim para Anápolis para trabalhar, que foi onde eu conheci o Eduardo. A gente se conheceu na clínica que ele atendia. Ah, Ele então foi você vir foi aqui a trabalhar Anápolis. junto com ele. Isso. Isso. Ele Legal. formou em Londrina. Uhum. Eu estudei em Londrina, no É. Paraná, e fui criado aqui em Anápolis, sou de Pameri, uma cidade aqui do Palmeiras, interior sim. também, Pameri. Mas eu vim pra cá com 8 meses, e aí fui criado em Anápolis. E aí, toda história de estudo e tal, e aí eu fui fazer faculdade em Londrina, no Paraná, e voltei pra cá para trabalhar numa clínica, aí onde a Perla tá contando aí que a gente se conheceu. E ali na clínica que a gente trabalhava, ela era uma rede de Era uma. uma rede de- de é, popular. isso, Isso, uma rede clínica de clínica popular. popular. E foi onde eu comecei trabalhando, aí depois a Perla veio para trabalhar. E ali eu já comecei a ver como que a própria rede fazia gestão das clínicas, abriam novas Você unidades. tinha esse olhar já no início Tinha. de olhar e não só estar ali, mas entender o que tem por trás disso, né? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas estava conversando com a minha esposa. A gente foi comer em algum lugar e eu sempre fico pensando assim, no processo por trás. Como é que é essa cozinha aqui? Eu faço Ah, Quantas eu pessoas, cálculos. sou quantos assim funcionários também. tem Eu aqui? faço cálculos. Eu, Não tá tendo cliente, e o eu sei. faturamento, e aquela coisa, né? O que ficou quando eu comecei a trabalhar, eu fiz uma atualização em endodontia e comecei a fazer canal e fiquei muito amigo do dono da unidade, né, de Anápolis, lá dessa clínica. E aí eu comia menos dias, porque eu trabalhava também em Alexânia, na prefeitura na época lá, em UBS, postinho de saúde. Aí eu tinha 2 dias livres, que eram os dias que eu vinha para atender canal. E aí eu aí como era muito, o volume era alto, eu falava, não, deixa que eu fico até sábado, um pouco mais tarde e tal. E pegava com ele, né? Fala, como que você tá fazendo isso e tal? Tanto é que aí eles me chamaram para abrir de sócio uma unidade É futuramente. mesmo Porque assim? falar assim, cara, você tem um olhar de dono sem ser dono. Porque na verdade eu já preocupava com algumas coisas, desperdício, funcionário, equipe ali tretando, coisa, E é um entendeu? desafio encontrar colaboradores assim, né? Com esse olhar. É muito difícil. Só que eu falo assim, aí depois, com o passar, né, a gente vai desenvolvendo, vai evoluindo, eu percebo que isso envolve muito na base da contratação e nos princípios das pessoas. Porque assim, o caráter da pessoa, você não muda. E quando você contrata uma pessoa ali, você faz uma entrevista bem feita, você consegue ali extrair alguns Sinais, pré-requisitos né? ali, alguns sinais que são importantes ali. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, eu sempre faço isso. Para mim, a base de tudo é Deus. Primeira coisa que, assim, a primeira base que eu vejo muito forte de um tripé que eu chamo onde a felicidade se apoia é Deus.
Então, se a pessoa não tem Deus ou não está naquela busca ali, então eu já fico um pouco para trás. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que não vai se conectar muito comigo, conosco, com o nosso propósito. Uhum. Então, outra parte desse tripé aí, dessa base, eu acho que é a família. Então, vou dar um exemplo. Você vai fazer uma entrevista com um colaborador. A pessoa não dá certo com o pai, com a mãe, qual a chance dela dar certo com você? É, Com a é equipe. uma boa Com a observação. equipe. Então, eu faço essas perguntas específicas e também faço perguntas específicas trazendo o quê? Na hora da entrevista, problemas imediatos ali para a pessoa resolver para mim na hora. Para ver se ela tem desenvoltura. Me dá um exemplo de como você faz isso lá. Um exemplo. Pega a pessoa, o último trabalho dela. Mexia com call center. Então tá bom. No call center, quando a pessoa te ligava e tal, muita gente. Qual que era o maior problema? Às vezes a pessoa te xinga ali, achando que você tem responsabilidade com aquilo e tal, e você só é um meio, né? Que vai transferir a reclamação ou a sugestão ali do que precisa resolver. Aí eu falo, então, um problema específico X, que a pessoa te xingou ali e você precisa dar resultado para aquela reclamação lá. Como que você conduz? E aí eu espero a pessoa ver como que ela vai conduzir. Aí eu trago, porque a gente é da odontologia, né? Eu trago para a pessoa para entender o que que ela sabe de odontologia. E a maioria das pessoas sabe muito pouco, porque tecnicamente, né, é uma parte mais voltada para dentista. Aí eu busco ela ali, falo assim, então é o seguinte, se você, aí um exemplo, a pessoa vai ser contratada para recepção. Se um paciente entra aqui reclamando disso, daí eu dou um exemplo, um dente quebrado, ou como que você vai conduzir isso? E eu fico esperando a pessoa conduzir. Entendeu? Legal. A pessoa, um exemplo que eu vou contratar para comercial, que vai trabalhar uma questão de venda. Aí eu pego e falo, me venda essa caneta aqui. O que que essa caneta tem para eu comprar ela? Trabalha muito a questão também, porque dinheiro é muito relativo, né? Então, o que às vezes é muito para um é pouco para outro. Sim. Então, o que é caro, o que é barato? Uma caneta que não escreve por 10 reais, por R$ 1 é muito cara. Uma que escreve bem por R$ 50 é barato, se você usar ela todo dia e escrever todo dia. Então, faça essa correlação para entender ali na hora da entrevista o que a pessoa consegue ter desenvoltura para entregar. Bom, um Entendeu? teste, né? Um Um teste. teste. E aí vocês abriram a primeira empresa quando? Como é que foi esse processo? 2011, né? Em Alexandria. Isso. Vocês se conheceram, falaram, vamos abrir uma empresa, vamos casar, vamos abrir uma empresa, porque sua sociedade é casamento também, né? Sim. Existem 2 casamentos aí, como é que foi isso? A gente trabalhando, né? Eu lá em Alexandria, trabalhava no postinho, e havia uma demanda muito imprimida para a parte que a UBS, o Posto de Saúde, ele não oferece tudo, né? E aí eu vi uma oportunidade, aí tomei um empréstimo ali e tal, aluguei uma garagem, era uma garagem, e montei 2 consultórios lá que eu já pensava, vendo o formato da clínica que eu trabalhava em Anápolis, eu já falava, eu preciso ter as minhas mãos trabalhando e também mais uma ali, que aí os procedimentos mais simples eu consigo treinar uma pessoa, um dentista, para que eu consiga focar o meu atendimento nos procedimentos de maior lucratividade. Então eu teria, porque o meu dia só tem 24 horas, eu ia conseguir trabalhar só 12 horas, na época eu trabalhava 12 horas por dia, e aí eu entendia que era aquele outro consultor ali precisava estar sendo entregue, até porque às vezes você viaja, você adoece e a empresa não pode parar, né? E aí a Perla veio falando, não, então agora eu sou implantodontista, a Perla é endodontista e ortodontista, aí a Perla veio para assumir uma parte nesse outro consultório. Nessa época eu atendi em várias clínicas, né? O Eduardo começou também, depois da especialização dele, atendendo em várias cidades. Então era aquela correria, né? Semana toda. Prestando serviço. Prestando serviço, né? Em outras clínicas. E isso Que correria, hein? foi uns 9 anos. 9 anos. 9 anos. Eu viajei 5 A gente cidades. operacional na loucura, atendendo ali aqui. 5 cidades por semana em 9 anos. Cada dia numa cidade. Nossa. Fazendo porque aí eu optei por fazer só implante. Aí, nessa época, eu fazia só minhas especialidades, né? Que era canal e ortodontia. E eu sempre fui muito inconformada. Assim, eu tô numa situação hoje, mas o que que eu tenho que melhorar? Para Né? melhorar a situação. Para melhorar a situação. Então, foi onde eu comecei a buscar muito cursos de gestão, ver na internet, buscar alguma coisa ali, né, para ficar diferente, porque a gente não sabia nada de gestão. A gente era ali total do operacional
né? A gente não tinha sistema, nossa agenda era manual, então Todo o era controle era no era papel, no tudo, caderninho. como diz, tudo muito arcaico, né? Não tinha nada de tecnologia, né? Então, aquilo me incomodava muito, porque eu sou muito detalhista, eu gosto, sim, de trazer experiência, então eu sempre ficava pensando, nossa, isso aqui não tá bom, não tá bom. E foi onde eu comecei a procurar na internet alguma coisa ali de gestão, na parte da odontologia, e foi onde a gente conheceu o Ricardo Novak, né? Que é um curso que a gente começou a fazer em São Paulo. Que é a metodologia da Então, The é One, a, que é a mesma gestão, metodologia da The One. marketing e aí network, né? Uhum. Aí só que era voltado, lixado para odontologia. Aí o network entre os dentistas do Brasil inteiro que fazia, dava certo, e aí um ajudava o outro, o que é muito, vai na contramão da cultura não só da odontologia, mas existe muito, mas na odontologia tem muito, essa questão de, eu não posso falar o que eu faço para o meu colega dentista, porque senão eu tô perdendo. Não tem como, não Tipo, ele entende vai que todos copiar. podem ganhar. Não entende que, tipo assim, eu tenho uma frase que fala comigo que fica pensando como concorrente. E a concorrência, ela tá na parte de baixo. No topo, o pessoal tá se ajudando. E aí a gente de clínica de alta performance começou a fazer um mastermind em São Paulo, que é a da The One, né? Com a metodologia da The One, voltado para odontologia. E isso mostrou que a gente tinha que cada vez se ajudar mais. Inclusive os dentistas próximos. Entendeu? E só um parênteses, a gente começou esse processo de sair mais do operacional, olhar para a gestão, ver o nosso negócio como empresa no início da pandemia, né? Então, 2020, foi isso. onde a gente teve muita ousadia ali onde tava tudo fechado, ninguém trabalhando, lockdown. A gente falou, vamos mudar de ponto, reformar, melhorar a estrutura, né? E vamos embora. E a gente começou a Pandemia, aplicar o que a gente estava aprendendo. a pandemia então, ela foi um start. Foi. Foi. Ela forçou vocês a Foi porque pensarem a em outra gente direção. freou, a gente estava num momento de muito acelerada ali, trabalhando, atendendo. Tivemos que parar, né? E essa freada da pandemia, a gente Aí, refletiu e pro falamos, futuro. vamos estudar, né? Ela falou assim, enquanto a gente tá parado aqui, porque eu lembro que ficou 33 dias, a gente ficou 33 dias sem poder abrir o consultório. Aí a gente pegou e voltou a olhar pro estudo nesses dias. Nosso menininho pequenininho tinha 4 meses, o Miguel, que é o nosso mais velho. E vocês estavam preparados para essa parada? Não. Ninguém tava, né? A gente passou por uma Foi dificuldade muito financeira, cara. difícil. E é assim interessante, porque quando fala assim, a parada fez vocês pensarem, né? E eu tenho certeza que vocês têm visto isso, que o que diferencia hoje empresários de sucesso, né, o que a gente vem falando muito nesse podcast, que sucesso é algo muito relativo, né, para cada pessoa em si, é de fato quando você para ver o seu negócio, que você para pensar ele estrategicamente, né? Isso. E a pandemia, muitas pessoas falam assim, a pandemia foi a pior época para os empresários, né? Para vocês, me parece que foi uma oportunidade. E Foi uma foi. oportunidade da gente sair da zona de conforto, e parar para ver o negócio de longe. Tipo assim, entender o que a gente tinha que melhorar, o caminho que a gente tinha que trilhar. É curioso e natural que a gente enxergue esses momentos de crise com aversão, com medo e até evitando esses momentos. Mas é muito interessante a visão que os gregos têm das crises, né? Porque as crises, para os gregos, para os filósofos gregos, eram oportunidades. Porque você só para em crise. Você só reflete em Sim. crise. Só E sai da Você zona de só tem a conforto. chance de mudar de trajetória, de caminho, de conduta numa crise. Então é numa crise na empresa, é numa crise no relacionamento, é numa crise financeira que você tem a oportunidade de de mudar. mudar. Então é bem interessante que a gente valorize um pouco mais as crises, E né? une a oportunidade com a necessidade. Porque todo mundo fala da crise com aquele medo, tudo, né? Porque pra Mas gente foi eu acho que necessário. foi necessário. Necessária a mudança. Porque falou só, do jeito que tá, nesse formato aqui, o mercado tá caminhando para outro lado. A crise gera a necessidade. E a necessidade gera a mudança. E a gente estava vivendo uma nova fase da nossa vida, que era uma fase com o nosso primeiro filho. Então, o Eduardo, né, começou a refletir, eu não posso ficar nessa correria, eu tenho que ter tempo pro meu filho. Como que a gente ia ter tempo
ali só no operacional, atendendo. Chegava no final de semana, a gente tava morto de cansado. Vocês tinham filho ainda? Meu Deus. Ele tava com 4 4 meses. meses. Então, Quatro assim, meses ainda. porque na quando a gente pandemia. tem filha, é um novo marco na nossa vida, né? Onde a gente para mesmo, né, O que mudou na pra vida rever. empresarial de vocês, o filho? Fez com que eu olhasse, eu sou muito do número, eu sou muito de fazer cálculo e tal. Aí eu peguei e falei pra ela, falei, não, do jeito que tá, e a gente não ganhava mal ali, mas daria para ter uma vida estável com aquele financeiro que a gente tinha, porém era das 7h30 até 9 da noite trabalhando, então a gente não tinha qualidade de tempo. Não tinha isso. E aí eu falei assim, não, mas aí meu filho, eu não vou ver ele crescer. Aí foi onde eu falei, não, a gente precisa mudar, reestruturar, para que a gente consiga, mesmo que ficar ganhando tanto que tá, mas com mais qualidade de tempo, né? Pra gente Para ter poder, tempo com para ter criança, né? tempo Porque com a senão você criança. terceiriza tudo, né? Isso. E aí não era, a nossa meta era a gente criar e não ficar terceirizando tudo isso e acompanhar toda a evolução, né? E foi onde a gente falou assim, não, vamos olhar mais pro lado de fazer a gestão do E nosso hoje, com negócio. 6 empresas, com 6 clínicas, vocês conseguem fazer isso? Agora que a gente tem qualidade de tempo, a gente tava viajando Poxa. pra praia, né? Aí a Perla ainda tava grávida do nosso último, que tem 1 e 4 meses. E aí eu falei, ó, eu tenho que fazer reunião. Como eu não atendo mais hoje, porque foi uma opção que eu tomei para poder, uma decisão que eu tomei para poder cuidar, para gerenciar, porque eu não consigo mais cuidar do operacional, só do estratégico. Mas eu fazia reunião de lá. Eu ia pro quarto do resort que a gente tava lá, tal, abria minha coisa, fazia reunião, acompanhava os números todos os dias. A gente esteve viajando agora em maio com os nossos 2 filhos para fora e, e todo dia eu tava com meu computador, internet, eu acompanhava tudo que tava fluindo. E o fuso horário muito E diferente, as empresas rodando as empresas rodando. normalmente, sem a gente, tá? Então Bem, hoje a gente tem, eu falo, liberdade de tempo, liberdade de tempo e geográfica. que eu acho que é maravilhoso, assim, quando você consegue ter essa liberdade Que fase, hein? pra, Que bênção. pra ficar com mais tempo com os filhos, conseguir levar na natação, no futebol, Conseguir né? trabalhar da onde você está, porque se você Qual for... foi Ter o mais preço? produtividade, Qual foi o preço, né? A gente sabe que as coisas não vêm de com graça, certeza. não é de mão beijada, não é fácil. Qual foi o preço que vocês tiveram que pagar? O que vocês tiveram que fazer para chegar a esse ponto? No início, o que assim, que eu falo que no preço foi a dedicação e a ação. Porque a gente aprendeu muita coisa e a gente põe em prática. Já havia resultado e põe em prática. Só que quando a gente viu uma evolução financeira ali, que a gente foi evoluindo financeiramente, a própria metodologia do curso do Mastermind que a gente fazia em faz ainda, que a gente está todo ano renovando, em São Paulo, que a gente tinha que ter a disciplina para pegar aquilo e reinvestir no próprio negócio. Aonde a gente conseguiu multiplicar Então os vocês negócios. no início pegavam que percentual para reinvestir? Ó, no tempo, a gente dedicou 1 ano, que já era pandemia, não podia viajar, não podia fazer nada, aí a gente dedicou. É estudar, é fazer. Paramos de churrasco, paramos de festinha de fim de semana, paramos de tudo. Aí a gente ficou determinado Foi. naquilo lá, naquele. A gente estava com aplicar. foco em Foco aplicar total. o que a gente estava aprendendo. Foco total em aplicar. Aí em 365 dias. todo dia a gente lia alguma coisa, assistia alguma aula, colocava alguma coisa em prática e uma constância. Erramos muito, mas aí aprendia muito com o erro e já corrigia para o próximo passo. E essa dedicação de tempo que foi a maior. A parte de investimento financeiro, a gente contratou empréstimos no banco. E aí a Perla sempre brinca, fala assim, você gosta da cenoura ficar correndo atrás e tal, porque você tem que correr dela lá, né? Você tem que pagar boleto, você tem que estar na função. Então, Porque se a gente nunca teve uma ajuda financeira de familiar, a não é gente de sempre ninguém. começou ali do zero, né? E uma coisa que a gente nunca teve problema foi de pegar o dinheiro no banco. A gente fala, o banco tem que nos servir, né? Sim. Pra gente conseguir, né, fazer as coisas. E foi assim. E nessa Legal. época da pandemia, né, os bancos estavam liberando Então vocês crédito. pegaram o que não tinham para investir no negócio. Isso. Sim. Só que a gente teve a disciplina, por isso que eu falei da disciplina, de hora que começou a ganhar mais, Retornar. a gente voltava o investimento pro negócio.
Então a gente voltava o investimento Então através de vocês pagavam captação, a dívida com o banco e o que sobrava reinvestia no reinvestia no próprio negócio. na negócio. empresa. É isso, é fazer o dinheiro trabalhar para vocês, né? E eu quero voltar um pouquinho, né? Uma coisa que me chamou a atenção na fala de vocês é a questão dos filhos, né? As pessoas às vezes elas falam, hoje a gente está vivendo um momento na sociedade que até 2100 nós vamos encolher de população. Isso já está acontecendo, né? O quanto os filhos, falo que eu sou pai de duas meninas e assim, eu sei que a maior motivação hoje de criar, de fazer, de estar aqui, né, de deixar algo são para elas, né? O quanto para vocês isso foi também real? Qual a motivação? Qual a parte do amor que vocês têm pelos seus filhos fez com que vocês chegassem onde vocês chegaram? Eu acredito que o filho, ele é um combustível. Parece assim que depois que a gente teve filho, nossa vida fez um boom, assim. Aí eu vejo que muitas pessoas hoje, né, têm medo de ter filho. Eu tenho amigas que não querem ter filho, né? E eu já vejo com outro olhar. Eu acho que o filho, ele vem ali para crescimento em todas as áreas da vida. A gente melhora no espiritual, melhora como família, né, no trabalho. Então, eu acho sim que a melhor bênção da vida é os filhos. Então, São os filhos. filho não atrapalha, Não, pelo porque a maioria contrário. dos empresários pensam. Pelo contrário, eu acho que Filho é o filho, ele é o combustível, combustível ali para você acordar e querer, né, tá melhorando, evoluindo, né? Então, acho que depois dos filhos, nossa Curioso, né? evolução foi, assim, gigantesca. Curioso. Por que que tem pessoas que têm filhos e não os têm como combustível? Porque é eu penso que é a maneira como encara, Isso. como que você olha para aquela situação, entendeu? Porque muitas pessoas são acostumadas e acomodadas a buscar a muleta, a buscar um apoio para reclamar, entendeu? Eu acho que é muito voltado para essa linha de qual que é o seu olhar sobre aquela situação. Tem aquela questão do copo meio cheio, meio vazio, né? Como você olha para aquela situação? Porque quem olha para a situação específica, que seja o filho ou alguma outra situação, procurando enxergar o problema, vai achar problema. Sim. Porque filho é trabalhoso mesmo, criação, É tem gastos, desafiador, é né? Não é desafiador. só flores, Só que se né? você olha para aquela situação, no caso do filho, como positiva, uma solução, você pode chegar, no meu caso, com qualquer problema relacionado ao trabalho. Quando eu abro a porta de casa que Tudo fala passa. papai, tudo Reseta, reseta. reseta o dia, assim. Tanto E é que pronto pra próxima. eu não mexo em celular à noite. Eu chego em casa e aposento meu celular ali e vou ver no outro dia. Então, às vezes alguém vai ligar ou mandar uma mensagem para meus familiares. Pais, tem que ser papel, porque sabe que eu não vou mexer. Porque o meu tempo com eles é com eles. Meu tempo de trabalho também eu volto minha cabeça para o trabalho. Então, a maneira como que você encara. Por isso que eu penso assim que se você olhar de uma maneira positiva, você vai extrair algo positivo. Se você olhar como um problema, você vai enxergar problema. Sim, Depende da lupa. E aí? assim, porque eu falo o que acontece. Muitas vezes as pessoas elas precisam entender que empreender tem muito mais a ver com a essência do que propriamente com dinheiro, né? E processos. Implantar cultura, implantar processos, fazer com que uma empresa ela decole, né? Você pode fazer isso de maneira muito técnica, só que fica algo muito robotizado, né? Quando a gente entende uma cultura de sucesso, quando vocês pararam para vocês enxergarem a sua empresa de fora, né? Olhar e falar assim, nossa, a gente precisa dar um giro aqui de 180 graus, né? Por que eu perguntei isso? Porque a gente precisa ter isso na nossa vida, né? Se você não tem um motivo pelo qual lutar, né? Às vezes não é nem um filho, Vai passando. existem pessoas que têm outros motivos, né? Mas precisa ter um motivo, porque empreender, como vocês falaram várias vezes agora, é de domingo a domingo. Por mais que você desligue o celular, a cabeça não para de pensar. Não. Eu tô nas férias, eu preciso parar para fazer reunião, porque, como diria Cazuza, o tempo não para. E Né? eu O me tempo não sinto bem, para. porque eu me sinto produtivo com isso. Então eu fico assim, eu estou passeando, mas eu estou trabalhando. Sim, sim. Então eu estou gerando É um valor, equilíbrio, gerando né? riqueza ali na minha empresa, na sociedade, nas próprias famílias. Hoje a gente tem inúmeros colaboradores em todas as unidades. E aí a gente entende que, cara, por que ficar parado? É tão gostoso trabalhar? Tá É aprendendo coisas prazeroso novas, trabalhar. evoluindo a mente.
E algo dentro disso também, que pode até acrescentar, se você ainda não faz, no processo de seleção na empresa, Eduardo, é você perguntar por quem você trabalha. A gente faz isso. É, Eu não quero que trabalhando legal. pra mim, eu quero trabalhando para a pessoa ter a relação que ela faz por ela. Ela trabalha pra ela mesmo. É o porquê Pra, e os porquês, isso. né? Pra Ela família tem dela, que pros filhos entender. dela. Ela trabalha pra ela, porque se não é na minha empresa, é em outra. Ela vai ter que trabalhar em alguma. Então a pessoa trabalha pra si. Se é na minha empresa, ótimo. Se não, vai ser em outra. Mas a pessoa tem que trabalhar pra ela. Então a gente trabalha muito o que dentro das nossas empresas? Os sonhos porque a gente apresenta na nossa cultura, a gente tem uma cultura na nossa empresa e a gente mostra o nosso sonho, a nossa visão, onde a gente vai chegar. Onde a gente vai chegar. É questão de tempo. E onde vocês vão chegar? Nossa visão hoje é se tornar referência ali na odontologia no estado e nós vamos ter 10 clínicas até 2028. E então já é uma visão que a gente apresenta e mostra como que vai ser o caminho. Entendeu? A Apresenta em gente apresenta o números, caminho, como né? que vai ser uma unidade. Agora, o ano que vem, nós vamos pôr outra unidade. 2027, nós já vamos colocar de 2 de uma vez, entendeu? E aí, o que que a gente mostra depois dessa finalização? Aí, cada colaborador que participa da reunião de cultura que a gente faz para todo mundo, que a gente faz convenção todo ano com todas as unidades, eu quero saber qual o seu sonho. E aí, eu vou trilhar com você como você vai caminhar aqui dentro para você alcançar. E que tem que ser um sonho palpável. Porque um exemplo, eu quero ganhar na loteria. Então joga, mano, não sei quem ganha. Não, eu quero trocar meu carro. Tá bom, mas qual que é o carro que você tem? Eu tenho um carro X. Eu tenho um Gol. Tá bom, mas eu quero comprar um Corolla. Então tá bom, quanto que é a diferença do Corolla pro Gol? É tanta diferença. Aqui você ganha tanto. Você consegue, a sua prestação ia dar X. Você consegue pegar esse dinheiro que você ganha e pagar? Não, não consigo. Então, você tem que, antes de ir pro Corolla, você tem que pular para um mais perto. Para depois você ir pro Corolla. Por quê? Consultoria, né? A gente faz a consultoria Exatamente, em números. Porque Mas isso é tão e importante, trabalha né? com metas porque é também, né? A fácil gente ter mostra a sonho, é meta. difícil realizar, porque às vezes a pessoa não tem nem o caminho. Ter o sonho, Sonhar toda noite. o caminho que é o importante. E o que faz a gente não é o final, é o processo. O que faz você evoluir é o caminho, o processo, não é o resultado. E muda tudo, né, Eduardo e Perla? Quando o colaborador entende que ele está fazendo aquilo e está vivenciando a jornada que vai levá-lo à realização do seu objetivo, é outro Porque ele colaborador. enxerga o caminho. Porque tem Ele gente que não trabalha enxerga o mais caminho, engajado. não sabe se aquilo faz sentido mesmo, né? E aí a energia fica totalmente ruim, né? Exatamente. E se você tem dentro da sua empresa um plano de carreira para a pessoa evoluir, igual no caso nossos, muitos dentistas começam trabalhando conosco, se desenvolve ali, se destaca no meio dos outros e vira sócio numa unidade futura. Mas a gente monta esse planejamento e mostra detalhado ali como que é. Porque o que é muito comum acontecer? A pessoa que ganha um tanto, a pessoa ganha 10, a hora que ela passa a ganhar 20, ela se acomoda. Então ela nunca vai chegar no 30, no 40, no 50, por quê? Porque ali já foi um teto ali e aí ela se acomoda. E o se acomodar, e não precisa ganhar mais, não necessariamente, mas não é por você mais, porque as pessoas olham muito por seus umbigos. O que você tem que fazer? Por que a gente quer ter essas 10 unidades? Porque o meu propósito é ter nas nossas convenções, hoje a gente tem em torno, acho que são 82 colaboradores. A gente quer, numa convenção, que em 2028 esteja em 150. Então não é mais pelo que a gente vai ganhar, é mais pelo quantas famílias a gente está fazendo ali ter o seu sustento através do que a gente construiu, do que a gente está É construindo. trabalhar pelo propósito, né? Pelo propósito. Que o financeiro, ele é consequência. Mas eu não vou ser hipócrita. Muitos anos a gente trabalhou muito para pagar boleto. Só que chega uma hora que vira a chave. Porque você começa a ganhar mais do que você precisa. Sim. Então esse dinheiro tem que ser convertido para você criar. Não muda muita coisa, né? Chega um momento que não muda, muda a marca. Muda a marca do carro, muda a marca da roupa, mas Sim. o que mais? É irrelevante. Agora, Você quanto consegue mais viajar, pessoas... você consegue. Então, Eu vou dar um exemplo se para não você. tiver propósito, Se parece não que tiver perde o propósito, sentido, né, perde. Perla? Perde sentido. Eu vou dar um exemplo para você. A Tem que gente ser pelo bateu propósito. a meta anual em 2 unidades de 2023. Em 2024, a gente levou 36 pessoas para o Rio de Janeiro. 2 das pessoas nunca tinham visto o mar, que é comum aqui em Goiás. Nunca tinha Duas viajado nunca tinha andado de avião. Então, Quando elas chegaram, a gente agradeceram lá, fomos pro Rio de Janeiro, tal, na praia. Eu falei assim,
provavelmente talvez nem volte a ver o mar. Então aquilo foi tão significante para mim que eu agradeci a Deus. Falei, pô, pai, obrigado, porque eu quero isso, que o Senhor derrame, as bênçãos que chegam em mim, que derrame mesmo. As bênçãos que chegam na nossa casa, na nossa família, que derrame em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas as pessoas, por isso que eu falo de conexão. Então eu vejo que eu tenho evoluído muito espiritualmente, conectado cada vez mais com Deus, tá ali, porque se a gente tem alguma coisa ou não tem, todos nós, seres humanos, a gente às vezes está numa posição. Tem gente que, aquela pessoa é rica. Não, ela está rica. Porque amanhã ela pode perder tudo. A vida é muito dinâmica, né? Muito dinâmica. E às vezes amanhã ela pode ter o dobro de dinheiro, mas ela perde um pilar, que é o mais importante, a saúde, um exemplo, a família, Já não é a rica fé. mais. Aí acabou. Aí não tem dinheiro no mundo. De fato, existe um propósito, né? Eu venho de uma cultura ambeviana, e eu gosto muito de falar nisso porque a Ambev ela foi uma escola para mim. A Ambev hoje é a maior cervejaria do mundo, né? 1/3 de toda a bebida do mundo pertence à Ambev, né? E lá eles têm em tripé, como vocês falaram, que hoje eu levo isso para os meus clientes, que é cultura forte, gente boa e sonho grande. É isso. E eu vejo que uma empresa, para ela crescer, ela precisa ter essas 3 marcas, né? Gente boa, no lugar certo. Sim. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? E cultura forte. Porque é a cultura que faz com que o negócio se abrace. A cultura que faz com que tudo se consolide, né? A gente estava falando nos bastidores aqui um pouquinho sobre cultura, né? Algo que é muito importante dentro de uma empresa, porque faz com que os processos se tornem mais fluidos, né? Uma empresa que trabalha exclusivamente pelo lucro, e nós não podemos ser hipócritas nisso, né? Receita menos despesa tem que dar um número maior que 0, mas além disso, a cultura é quem diz, né? Esse momento, por exemplo, da pessoa te agradecer e dizer obrigado, né? As pessoas às vezes nunca viu o mar, né? Nunca foi numa praia. Isso é algo gratificante que vai além do lucro, né? Que Muito vai além do bom. lucro. Então, assim, na caminhada é possível fazer além, é possível no processo, né, entre o ponto A e o ponto B, você ser uma empresa que, além de promover na sociedade a geração de empregos, 80 funcionários é muita gente, né? Quando a gente pensa em uma pequena empresa, hoje 95% das empresas do nosso país hoje são pequenas e médias, né? Poucas dessas têm 85 funcionários, né? Então vocês entram num seleto grupo ali, né, de pessoas que precisam fazer com que essa cultura esteja bem latente. E como é isso para vocês hoje? Né? Como que foi para vocês perceberem que a cultura é, antes de tudo, a parte mais importante do negócio? Ó, quando você vai aprimorando, eu vou falar um pouquinho que a gente fez uma imersão, um curso, eu vejo que buscar a educação em gestão, a educação empresarial, porque tecnicamente a gente não aprende, né? A gente aprende só a parte técnica. Na faculdade a gente não aprende parte de gestão, só a parte técnica. E isso na maioria das profissões, né? Sim. E aí, quando a gente fez um curso em São Paulo muito bom, que a base dele era fortalecer, foi uma imersão de 3 dias, e a base dele era fortalecer a cultura da empresa para que você conseguisse manter os processos bem organizados. E foi eu, a Perla, o meu irmão também, que é sócio nosso de unidades e faz parte de gerenciamento também. E lá a gente falou assim, a gente precisa fortalecer a cultura, porque senão a cultura fica... Porque a cultura, toda empresa, toda casa tem uma cultura, só que às vezes a pessoa... Querendo ou não, existe uma existe a cultura ali, cultura. né? Isso, existe a cultura. Se é a cultura da fofoca, Existe a se é a cultura cultura do bater a oculta. meta, se é a cultura do mimimi, tem, entendeu? Aí você só precisa A gente identificar. teve uma clareza da cultura. Isso. A E gente qual era a cultura que vocês identificavam antes de trabalhar de forma efetiva a gestão estratégica de cultura Que existia. que existia? Era uma cultura muito baseada no familiar. Então não era algo pensando numa evolução como empresa como um todo, mas era muito baseado, a gente é muito família, né? A gente tem a família trabalhando com a gente, e então era muito uma base familiar. Então você às vezes
Ah, mas fulano talvez tá numa função errada ou assumindo ali um papel ali de trabalho que não era ali da pessoa mesmo, né? Do desenvolvimento do perfil da pessoa. E a gente mantinha ali porque não enxergava a empresa como empresa. Então, essa base aí que a gente entendeu que não, a cultura tem que ser fortalecida para a empresa. Porque a gente estando aqui amanhã ou não, a empresa tem que perpetuar. Steve Jobs morreu, a Apple tá aí, entendeu? E quantos outros que não vão. E você falou sobre lucro, não existe uma empresa no mundo. Você pode pegar a Apple, se ela parar de vender iPhone, provavelmente ela quebra, não sei em quanto tempo, mas ela vai à falência. Nenhuma empresa vive de prejuízo. Não existe. É questão De de tempo. de tempo para poder fechar. Então, o lucro é o mínimo para a empresa se manter, né? Então, o lucro é o necessário. Aí, esse ganho, que é um ganho ali imensurável, que é esse ganho emocional ali, que a gente teve com o relato do colaborador, isso sim que faz a diferença, porque é o propósito. É o salário emocional, né? E quais Tem que ter. medidas vocês têm para fortalecer a cultura que vocês querem na empresa? Quais são as estratégias que vocês utilizam? Primeiro que a gente trabalha uma hierarquia muito horizontal. Ninguém na empresa é melhor ou pior que ninguém, cada um tem o seu papel. Então a gente busca essa hierarquia horizontal. E a gente faz muito feedback individual e a gente faz reunião semanal toda segunda-feira em toda unidade. Então a gente fortalece essa cultura através da comunicação. E uma comunicação muito assertiva, porque o que é a nossa preocupação? Eu te falar algo, você entendeu da sua maneira, mas é o que eu quis transmitir? Que a comunicação assertiva é quando o que eu te falo não é com palavras bonitas, mas é com o que você vai entender. Porque você concorda comigo que, lógico, dependendo até de questão até de escolaridade, dependendo da maneira que você fala, a pessoa não interpreta o que você realmente quer passar. Então você tem que perguntar, mas o que você entendeu sobre isso? Ah, não, eu entendi isso. Não, então tá certo. Não, não entendi. Não, não é por esse caminho. Então, esses feedback individuais, hoje, né, a gente estava tendo também, a gente tem sempre. A gente sempre faz. A cada 15 dias, a gente chama um por um para conversar, perguntar do outro, o que que o outro tem que melhorar, os pontos positivos, os pontos negativos. Então, isso vai fortalecendo a nossa cultura. É o que a gente estava Legal. conversando. A cultura ela demora 5 anos para ser estabelecida na empresa. Eu E percebo ela que tem que ser vivenciada todos os dias. uma das maiores dificuldades de se fazer isso é porque você tem que lidar com a verdade. Sim, e E a é gente trabalha difícil muito com a lidar com a transparência. Nós verdade. somos muito Com a verdade transparentes. de que pode ser que não esteja legal para o colaborador e pode ser que você esteja falhando. Isso. E aí, Então, entrar em contato com isso é desafiador, não e é, o Eduardo? legal disso aí é porque, assim, um exemplo, eu te falo, Wesley, vamos fazer o seguinte, ó, eu te falo tudo que você está fazendo de positivo e o que você precisa melhorar. Na minha visão, se você fizesse assim, assim, assado, na hora de você for reclamar ali, ao invés de você reclamar, você chamar a pessoa e explicar, ó, faz tal coisa de tal maneira, você ajuda o meu trabalho, porque nós somos aqui uma família aqui dentro. Elas estão lá mais tempo Trabalho do em que estão com a equipe. família. Então, esse é um dos valores, trabalho em equipe é uma base dos valores da Uhum. nossa empresa. E aí, quando você chama individual, eu peço individualmente para cada um fazer a leitura do outro. Me fala na Perla, Wesley, o que você acha que a Perla precisa melhorar? E o que você acha positivo nela? E a gente tem uma dinâmica lá, eu fiz um curso do Joel muito legal, que chama Janela de Johari, que a gente tem Conheço. 4 eu, sabe? Né? Então, o próprio eu cego, aí a gente põe para ficar uma coisa anônima e fala, Wesley, fala do Eduardo, da Perla, do Bruno, de todas as pessoas, 3 qualidades e 3 defeitos. Que aí você depois vai receber os seus papeizinhos sobre todo mundo falando sobre você. Aí você fala, pô, acham que eu sou arrogante, mas aí, pô, mas eu não tento ser. Mas às vezes você tem um perfil dominante. E o dominante alto, ele é um cara mais arrogante, mais firme, ali, mais. Então, você consegue identificar para a pessoa olhar para dentro, para o seu eu cego, né? Você sabe o que eu Uhum. tô falando. E aí a pessoa buscar melhoria. Porque a missão da nossa empresa é fazer o quê? É proporcionar saúde, bem-estar e liberdade para sorrir para os nossos pacientes, mas com treinamento, desenvolvimento e evolução dos colaboradores. Então, em contrapartida, a gente trabalha mais hoje, a gente foca mais nos colaboradores do que nos clientes. Porque quem vai deixar os clientes satisfeitos são os nossos colaboradores. É uma conta lógica, né? Que muita gente não faz. Então Sim. a gente foca neles, porque a gente, como está na gestão, está na estratégia, eu não estou no tete a tete ali com o meu cliente mais.
Mas meus Então, para colaboradores vocês, estão. quem é mais importante, o cliente ou o colaborador? E por quê? Eu acho que eles se completam. Porque sem cliente a empresa não sobrevive, e se o colaborador não tiver satisfeito, você não vai ter cliente. Então, acho que E você como é tem que você equilibra esses dois pratos? no treinamento, vendo se a pessoa está se desenvolvendo e fazendo com que a pessoa dentro da empresa evolua em todos os aspectos. A gente gosta muito de encantar nossos colaboradores para eles encantar nossos clientes. Tanto é que a gente faz a convenção ali todo o início de ano, para já começar o ano, né? Todo mundo engajado, nossas convenções, né? Cada vez vem se aprimorando, a gente sempre quer encantar, né? Todo mundo ali e superar as expectativas. Então, sim, Entendi. a convenção do ano que vem, 2026, ela já está desenhada e ela vai superar a desse ano. Porque você Legal. concorda Então, que a gente tem que estar sempre superando expectativa para eles superar expectativas dos nossos clientes. Reciprocidade, né? porque você Sim, concorda que um colaborador insatisfeito dentro da empresa, a energia dele, porque a gente troca energia com as pessoas, a Sim. energia dele com o cliente não é legal? Oh. O cliente percebe. Inconscientemente, às vezes. Você vai me Não, falar é muito melhor, claro. sabe, melhor do que eu sobre isso, não é uma verdade, não Não, é? tem empresa que você chega lá, parece que a pessoa não quer estar ali, né? Não quer estar fazendo aquele você sente até um trabalho. mal-estar, né? Quando Nossa, dá vontade de ir embora, dá né? Isso, vontade de ir embora. exatamente. Mas é espelho mesmo, entendeu? Eu fico muito feliz em ouvir vocês, porque eu falei no podcast passado, inclusive, essa frase do Simon Sinek, que 100% dos nossos negócios são pessoas, 100% dos nossos clientes são pessoas. A gente não entende pessoas, a gente não entende negócios, Sim. né? E isso para mim é muito claro na história de vocês. Eu entendo de gente. Meu negócio é Isso. feito de gente. Quanto Eu mais a atendo gente entende de gente. gente, Exatamente, que é onde eu mas queria ir agora com vocês, porque saindo um pouquinho do interior da empresa de vocês, recentemente há 2 dias, saiu uma notícia de que o Nubank, ele se tornou a empresa mais valiosa do Brasil. Na América Latina ele só perde para o Mercado Livre, né? Hoje o Nubank, que depois de 12 anos da fundação dele, está valendo 77,8 bilhões de dólares. Nós estamos falando que ele ultrapassou os 5 maiores bancos do Brasil. Né? E eles vieram atender, ele nasceu para atender uma dor. Uhum. Qual a dor que vocês nasceram para atender, sem ser a de dente? A dor da população. Qual é essa dor? Dor de mercado, né? Qual a dor de mercado que vocês nasceram para sarar? Hoje a gente está, né, voltado muito o nosso foco para a The One, que é ajudar empresários a olhar para o seu negócio como negócio. Porque a maioria dos empresários às vezes não enxergam o seu negócio como negócio, como empresa, como né? empresa de verdade. E aí, um exemplo. O cara tem uma empresa e aí ele paga a conta da pizzaria com a conta da pessoa jurídica dele, da empresa. Ele mistura o PF com o PJ, então ele tem muita dificuldade para evoluir nisso aí, porque tem que ser É um segmentado. pilar muito básico, né? A pessoa trabalha na empresa e às vezes ela pega todo o lucro como uma retirada de não tem um salário. Mas se ela for substituída, ela vai passar todo o lucro para essa pessoa que substitui? Não. Então ela se pagar como um próprio funcionário da sua empresa ali, entendeu? Na função que ele exerce. Então, a gente está com esse propósito agora, por ter voltado muito esse olhar nosso para a parte do empresariado, em buscar, né, pessoas que querem evoluir, mas que tenham o coração ensinável. Porque senão é muito difícil você conseguir fazer com que a pessoa entenda o que precisa ser feito e aplique. Porque eu penso que para você ajudar uma pessoa, precisa de 3 coisas. Ela precisa querer, ela precisa merecer e o mais importante, ela precisa aceitar. Porque às vezes você dá o caminho para a pessoa, mas não, isso aqui não vai dar certo. Tá, mas não vai dar certo por quê? Se deu certo A nesse pessoa já tem um nicho, monte de bloqueio, objeção e e fica não quer apoiando em crescer. muletas que vai atrapalhar o desenvolvimento e o crescimento. Então, o que a gente busca hoje é trazer, através da The One, um network entre essas pessoas que estão com o mesmo propósito, de evoluir em nichos diferentes. Porque a partir do momento, a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Estava falando sobre CS, e já me deu um estalo na cabeça. Esse network que faz eu evoluir. Uhum. Para você, vou te dar um exemplo. Nas nossas empresas, né? Hoje virou detalhe. O atendimento, a gente fica buscando, então ficou detalhe a evolução. A gente está buscando uma pessoa para
pegar reclamação. Mas o cara fala, nossa, vai encontrar um funcionário para pegar reclamação? É, porque elogio só vai melhorar seu ego, só vai alimentar seu ego. A reclamação faz com que você evolua. Ah, ficou, ó, de 10 pacientes, 6 falaram que esperaram mais do que o tempo. Então, vou ter que olhar para essa questão do tempo de espera. Ah, de 10 pacientes, um reclamou do banheiro sujo. Nossa, será que ele estava, na hora que algum saiu, sujou o banheiro, e aí o outro entrou na sequência? É o Então, tipo assim, detalhe, é o né? detalhe. Porque você chega num nível que o detalhe faz a diferença. Então, a nossa busca tá agora muito voltada para o detalhe. E aí, falando dos empresários em geral, é sentar com ele nessa rede de network, né? Porque a base é o quê? É gestão empresarial, marketing, porque o digital hoje é o que capta cliente para você ter um funil de interessados no seu produto ou no seu serviço e esse funil virar cliente em um grande número aqui que vira um X número de clientes. Quantos clientes eu quero novo por mês? Ah, eu quero 30 clientes no meu serviço, tá bom. Então, seu ticket médio é quanto? Ah, é X. Então, você vai ter um faturamento de tanto. Então, beleza. Você quer um faturamento de tanto? É. Então, no meu nicho, quantas pessoas que eu tenho que atingir para chegar nesse 30 aqui que eu quero? Então, faço a conta reversa, entendeu? Então, o que que é? Então, isso é planejamento estratégico. Eu tava a Pera falou, não, mas já tá vendo que estou planejando já o ano 2026, nós estamos em outubro. Então, já estou com tudo montado para quanto que a gente vai faturar nos primeiros 6 meses. E muitos empresários, nessa etapa, eu percebo que eles não pensam no valor que eles vão precisar investir para ter esse retorno. Às vezes, se você olhar só o retorno que você deseja, mas não colocar a mão no bolso para fazer o investimento necessário, esse retorno não vai Não, acontecer. não é milagre. Não é milagre, né? Então, quando você faz o funil invertido, você tem que entender quanto você vai precisar investir para isso. Isso. E eu noto essa dificuldade muito grande, assim. Usando analogia, eu vejo grandes empresas, até clientes nossos mesmo, grandes empresas, que cresceram de forma meio descontrolada, assim, parecendo um gigante desengonçado. Uhum. E hoje tem pequenas empresas que fazem com menos pessoas, de forma muito mais eficiente, de uma maneira estratégica. E eu acho que um dos grandes desafios, assim, é muito bonita a sua missão, a missão de vocês, da The One, é pegar esses gigantes, fazerem eles perderem peso, se tornarem mais ágeis, Exatamente. né, e efetivos, E ter mais enxutos e lucro. crescer. É isso. Exatamente. Porque O objetivo. foi-se o tempo em que a empresa crescia por outras Uhum. vias. Claro. De certa maneira, parece. Eu tenho a impressão que era fácil, cara. Eu Era tenho a menos impressão que era competitividade, fácil, era né? menos Hoje tá. competitivo. Hoje o mercado, porque assim, primeiro que a informação está na mão da mão. Qualquer pessoa tem qualquer informação sobre tudo. Então democratizou a informação. Qual é a maneira que ela usa aquela informação? Porque o que falta na maioria das pessoas é ação. Porque se você pegar, e você não precisa nem estar em nenhum curso, nenhuma semana, nenhum nada. Se você pegar o que tem de conteúdo gratuito na internet e aplicar, você já vai ter resultado. A execução, né? E é uma coisa que eu sou bem Executar. crítico. Eu sou bem crítico a essa questão de custos. Né? A gente precisa entender que é uma coisa que vocês falaram, a gente foi numa imersão naquilo. Né? Para as pessoas que estão nos assistindo hoje, o que vocês olham de fato para ir para uma imersão? Porque hoje existe muito empreendedor de palco. Sim. Né? É o vendedor de curso não é vender curso. Né? O que gera em vocês a motivação para irem em uma imersão e que vocês sabem que dali vocês vão trazer conhecimento e não sonhos, utopias? Você falou uma coisa muito interessante. Um exemplo. Como que a primeira coisa que eu olho é para empresário, né? Eu vou sempre em busca de imersão para empresário. O que esse empresário fez como empresa, não como palco? O resultado. Qual que é o resultado desse cara como empresa? Não como vendedor de curso, né? Porque senão fica muito assim. A parte teórica, eu te falei, você tem na internet gratuito. Tem. Você tem na internet hoje. Tem IA hoje que você consegue Sim. ter Isso todo o tem coloca o chat conhecimento. GPT caracterizado lá. a mente dos empresários hoje, porque hoje a pessoa, às vezes ela, não, mas eu tô indo, eu tô buscando conhecimento, mas ela vai no vendedor de curso que ensina a vender curso, Isso. e ela sai de lá, às vezes, mais confusa do que ela entrou. Porque o que essas pessoas fazem hoje? A minha crítica ao coacherismo, não sei se pode usar isso daí hoje para os empresários, eu tenho pego como consultor
como professor também, muitos empresários feridos financeiramente e emocionalmente, porque essas pessoas elas usam de PNL, elas usam de diversas outras estratégias, né? Você vai numa imersão, por exemplo, vai ficar 3 dias, de madrugada, meu irmão, o seu tic-teco, ele não tá falando mais nada, ele aceita que sempre vier. Sim. Já tá ali Entendeu? só O no que emocional, o vier, o que o racional cara já era. falar, você vai aceitar. Entendeu? A pessoa sai de lá, eu sou super-herói, eu vou vencer, e de repente, Uhum. aquilo dura ali 3, 4 dias e vem aquela sensação de fracasso. Aí você Frustração, vai né? questionar o cara, fala assim, mas eu não tive essa... Não, mas é porque você não sonhou bastante, você não teve fé. E se culpa, entendeu? E tem muitos profissionais hoje frustrados no Brasil por causa disso. Porque se criou uma rede de empresários que estão buscando fast food, né? E na verdade não é bem por aí, né? E como vocês veem hoje? Eu vejo que o empresário ele tem que ter um resultado. Mas como que vocês pesquisam isso? Como que vocês vão atrás disso? O que a gente buscou, né? Isso eu vou falar sobre o que a gente buscou. Primeiro, nessas imersões, nesses cursos. Primeiro, o que esse empresário fez na empresa dele? Porque é muito diferente, o que eu falei, né? Muito diferente do cara ir lá falar, o que é a parte teórica, mas ele executou e deu resultado. Outra coisa, inteligência emocional. A gente busca muito o que ter um conhecimento para gerir as emoções, que a gente lida com dezenas de pessoas. Então a gente busca curso voltado para isso. Mas o que fez a total diferença foi buscar algo que a gente tinha um acompanhamento. Porque quando você vai lá e pega 3 dias ali, você volta o super-homem, você precisa executar. Só que você não tem direção. E aí, quando tem um Sabe por onde mentor começa? ou um consultor, alguém ali que vai te falar, não, o primeiro passo é esse, depois você vai para cá. Porque você precisa, para toda empresa, você precisa organizar a base. Vou dar um exemplo. Se a pessoa vende pouco, mas vende precificado errado, é melhor que ela venda pouco. Porque se ela vender muito, o tombo é maior. Porque se estiver mal precificado. Então a base é o quê? Você monta uma precificação. Você entende o mercado para entender, porque uma clínica odontológica X tem um custo fixo. A minha tem um outro custo fixo. Eu posso me basear nesse? Não, mas eu tenho que me basear no mercado. De custos, né, de valores, de procedimentos e tal. Então, o que fez a gente sair do coacheirismo, né, que você falou aí, não buscar isso, foi isso. O que vai me trazer? Aí a gente pesquisa sobre o curso e tem esse acompanhamento e o direcionamento. Aí a gente vai para quem do nosso mesmo nicho teve resultado e vai pesquisando. Mas porque às vezes um curso que é dado para a indústria é uma coisa, o curso que é dado para serviço é outra. Não tem como Sim. você, apesar de empresa, ter, né? Similaridade, Geralmente né? uma simbiose em algumas coisas, igual um exemplo, toda empresa tem o operacional, tem o comercial e tem o administrativo. Toda empresa, né? A base é isso, né? Comercial, administrativo e operacional. Mas, entende que é uma língua diferente? Você falar para uma indústria e para uma empresa de serviço? Sim. Então, Entender cada nicho, né? isso, e a gente buscou isso, o que ia fazer o acompanhamento. Que aí a gente foi errando, e a pessoa ali que já teve resultado, no nosso caso, o que a gente buscou quando a gente iniciou lá essa metodologia, né, da The One, tinha um dentista que tinha muito resultado. Então, e ele, na clínica dele, falou, tô fazendo tal Então, os coisa aqui. mentores são dentistas que já tiveram Pro resultado? dentista, pro nicho dentista, sim, né? Sim. É que depende do nicho, né? No nosso Entendi. caso lá, eram dentistas. Porque é muito mais fácil pegar a pessoa ali que já trilhou aquele caminho, que você Uhum. tem É. dificuldade, e ela te E a mostrar. pessoa tem Pra uma mim não tem Reinventar a roda, né? credibilidade se E não ela for entender a assim, sua né? dor, porque cada um tem uma dor, tem uma dificuldade, né? Então, quando você tem uma pessoa ali para pegar na sua mão e falar, não, você vai por aqui, é muito É, mais fácil você trilhar o caminho. sim, eu não tenho dúvida nenhuma de que o conhecimento liberta. Isso é um fato. Sem conhecimento você não trilha nada. Uhum. Né? Achismos não leva empresário nenhum a fazer nada. Absolutamente nada. Né? E entender que eu não preciso reinventar a roda, eu posso trilhar caminhos que outros já trilharam, e quando eu chegar onde eles chegaram, eu posso superá-los, Sim, é importantíssimo. Mas eu não posso, enquanto empresário, isso precisa ficar muito claro para você que está nos assistindo, ir no mercado do fast food. Porque o conhecimento ele liberta, mas a trilha do conhecimento é dolorosa.
é muito dolorosa. Você vai ter que mexer com coisas, com conceitos e preconceitos seus que vai te machucar. Com a visão de futuro. Eu quero ser referência, né? Referência em quê? Como eu posso mudar a mim mesmo enquanto empresário para chegar até lá? Né? A jornada do conhecimento ela é dolorosa. E como foi para vocês enxergar isso? Eu acho que tudo começa de dentro para fora, né? É. A gente tem que mudar primeiro, né, nossa mentalidade, que eu acho que foi a base principal, assim, quando a gente mudou nossa mentalidade, que as coisas foram acontecendo. O que na mentalidade especificamente, Pedro? Um exemplo, o autoconhecimento, quando você entende o que você é melhor para executar e o que você não tem tanta habilidade, você começa, tipo assim, focar no que você é melhor, mas tentar desenvolver o que você precisa de habilidade. Às vezes tem pessoas que têm mais habilidade de comunicação, de lidar com é um trator. É bom demais de resultado, entrega resultado, mas tem dificuldade de lidar com pessoas. Vai ser um problema. Então você precisa entender essa deficiência sua para trabalhar ela, ou então ter alguém do seu lado que vai trabalhar Para ajudar. isso aí, que vai ficar com essa função. Eu vejo que muitos empresários têm muita dificuldade com números, entender número, entender planilha, e empresa é números, né? Então, assim, é uma dor de muitos e é onde a gente tem que buscar melhorar alguém ali para estar te ajudando, te apoiando. Como é que foi para vocês no momento ali em que vocês precisaram pegar os empréstimos, raspar tudo que vocês tinham para investir no negócio? Como é que ficou a cabeça de vocês? Da Bela ficou a mil. A minha ficou assim, ó. O Você Eduardo, ele é dormia. mais tranquilo quanto a isso. Eu já sou assim. Como é que foi para você, Pedro? Vamos ver esse contraste assim. Eu senti um medo. E o medo, ele paralisa muita gente, né? Muita gente não vai por conta do medo. Graças a Deus, o Eduardo, ele não tem esse problema com medo. Ele vai na fé, vai dar tudo certo. Mas eu sou, assim, meio receosa. Acredito que é muito. Isso vem da base da criação também, né? A gente teve criações diferentes nesse aspecto financeiro. Mas é isso que faz a relação de vocês dar certo. Sim, E aí sabe É o que o que eu, sabe o equilíbrio. que que é o eu usei equilíbrio. para convencer ela? O quê? Uma frase. Falei, Perla, a gente nasceu pelado, não sabia nem andar nem falar. Agora a gente já anda e já fala, já tá no lucro. Se a gente voltar a ficar pelado é consequência. Vamos tocar no 12. É, Legal. Sim. então já tô no lucro. É a cara, a coragem e a fé, né, em primeiro E lugar. porque assim, exige uma certa confiança também, né, Perla? Eu, como psicólogo, acompanho muitos casais e empresários, e eu noto que, eventualmente, você faz essa provocação, Eduardo, mas a mulher não compra. A Perla Fala, comprou. não vai, não. É, Negócio de eu pelado, vejo não, vai que ficar muitos pelado, casais, não. às vezes, não ali, não vai, não cresce, porque um tá puxando o outro, a âncora, né? É isso. E no nosso caso, a gente é muito assim de tá olhando junto, a mesma visão, e um pegar na mão do outro e vamos embora. Mas eu lembro que você falou Tava lá com medo, no mas encontro vamos aquele com dia medo que mesmo. teve uma época, uma etapa do relacionamento de vocês que essa sincronia não estava tão alinhada Sim, ainda. isso. Mas isso foi antes de entrar, né, nisso aí. Porque foi o quê? Ela tem uma base de uma criação. O pai dela é aquele cara mais econômico, mais só compra no Concurso Só à comprar à vista e tal. público. vista, O meu coisa pai já é mais. mais porra louca, entendeu? Então meu pai já ia metendo 12 lá e fazendo trem, dava certo ou não dava. Então, só que sem estratégia. Aí por isso que não é o melhor caminho. Então é uma questão cultural já, de criação, né? É uma Como é questão que da vocês se base. alinharam? Quais foram as estratégias para esse alinhamento Sabe o que que foi? acontecer? Propósito. Primeiro que a gente tem o nosso financeiro é uma coisa só. Não existe, porque eu vejo casais que não, a minha parte é a minha parte, eu ganho X e você ganha Y, A a gente esposa nem divide sabe quanto o aqui. marido ganha. Isso é um absurdo. Aí a gente não, é uma coisa, Uma coisa todo o só. dinheiro que a gente ganha é da nossa casa, entendeu? E aí eu me comprometia o quê? Eu falava assim, e eu muito do cálculo, falava, não, em tal mês vai estar ganhando tanto, vai ser assim. Aí ela foi mais no Acredito que a melhor, confiança, melhor eu assim, acredito. eu sempre senti muita confiança, assim, falar, vamos fazer isso, eu sei que vai dar certo. Acho que é o fato É, de confiar no esse outro. ponto é muito importante, Eduardo. Porque se ela não confiasse em você também, Aí já muda o caminho. Aí cada um vai para um aí lado. ela. É igual sociedade. Sim, Se a sociedade não tiver no mesmo propósito, porque o casamento é uma sociedade também, se vocês não tiverem no mesmo propósito, cada um caminhando para um lado, outro caminhando para o outro, é questão de tempo para essa corda que liga os dois arrebentar. Porque chega uma hora que cada um está seguindo uma direção.
Então, quando a gente fala da própria metodologia, né, da própria D1, que quando a pessoa entra, a gente entende muito se é sócio ou se é casal, para entender se vai ter uma trava ali ou se vai ter um incentivo. Que o cônjuge é isso, ou ele ancora ou ele te empurra, né? É a mesma direção, né? E Tem que estar na o mesma que direção. caracteriza, na sua opinião, quem ancora e quem empurra? Quem impulsiona? Você fala em quem? Do cônjuge? No casal, por exemplo. Um casal envolvidos com o empreendedorismo. Quais são as características da pessoa que ancora e quais são as características comuns das pessoas que impulsionam? Na minha opinião, a pessoa que ancora é aquela pessoa que ela não quer fazer diferente, não quer sair da zona de conforto. Não quer falar, ó, nós vamos caminhar para esse lado aqui, porque vai melhorar isso aqui. Ela fala, não, assim tá bom. Para mim é uma pessoa que ancora. E não tá errado se acomodar com o que tá. Mas eu acho que na vida, se a gente não tá crescendo, a gente tá morrendo. Que é dinâmico. Então, no meio do caminho você não tá. Tá Você tá, ou evoluindo, você tá né? evoluindo ou você tá morrendo. E aí a pessoa que tá acomodada, vou dar um exemplo. Casal ali que tá entre seus 30, 40 anos de idade, tem uma força produtiva. Com 50, 60, essa força produtiva vai diminuir e provavelmente a sua despesa, né, o seu custo de vida vai aumentar. E aí desequilibra. Então você já tem que pensar nisso no futuro, para não reclamar lá quando acontecer. E aí a pessoa que motiva, que é a pessoa que eu falo que é a que empurra, é a pessoa que, se o outro quer fazer algo diferente, mesmo que ela pondere, ela acredita e pode até dar uma recuada, mas ela acredita em certo ponto e vê o resultado. Porque desacreditar totalmente, você vai jogar um balde de água fria na pessoa. A primeira edição que eu fui, quando eu iniciei o curso lá sozinho, depois a Perla entrou, por questões financeiras, né? Quando eu voltei, a Perla falou: o que você tomou lá? Você tá louco? Que eu cheguei com 1000 ideias. Chegou, foi uma explosão, assim, da mentalidade. Ele chegou, você não vai Fazer sair isso. da sua especialidade, você vai voltar para avaliação, ali, né, no atendimento, da avaliar. Eu falei, fica louco. Tanto que eu gastei com a minha especialização, como que eu vou sair? Vou parar de atender? Então, Mas assim, acreditou. mas acreditei. Porque Tipo ela assim, falou, a saiu da zona de confiança. conforto. E ela falou assim: não, mas isso vai ser ruim. Eu falei: no começo. No começo realmente vai ficar mais apertado. A gente financeiramente vai dar um passo atrás. Mas para poder dar vários passos na frente, a gente precisa de tomar dessa atitude. Precisa É sair ali do fazer que isso. você está acostumado, né? É, É o fazer diferente. eu acho muito interessante isso, principalmente para as pessoas que são casadas. É importantíssimo. Às vezes a esposa não é a sócia, né? Às vezes existem muitos, muitos casos que é muito diferente do de vocês, né? Mas essa questão de confiar é muito importante, porque a base é a família, a Sim. base é dentro de casa, né? Eu lembro quando eu estava em Santarém, né? E uma rápida história que eu estava em Santarém e eu tinha quebrado uma empresa, né? 18 anos, abri uma empresa de eventos, não sabia fazer nada, tinha acabado de sair do ensino médio, fiz um monte de evento, ganhei dinheiro, mas faliu, quebrou. E eu tinha um trauma com isso, muito forte. Eu nunca mais eu vou abrir empresa. Né? Morei no Pará durante 6 anos e eu me casei e os meus amigos chegavam em mim, eu vou abrir uma pizzaria. O que você acha? Eu falei, cara, vai isso dá certo. E aí fazia, dava certo. Tipo, um amigo meu que abriu uma empresa de tecnologia. Falou, tô pensando em sair da minha empresa, o que você acha? Eu falei, cara, sai, faz isso dá certo. É minha esposa, foi a pessoa que chegou em mim e disse o seguinte, por que você não monetiza isso? Eu falei, você tá doida? Eu, na época eu era pastor em Santarém, eu tô no ministério, eu tô no campo missionário, você tá doida? Ela falou, não, você tem que monetizar. Você tem umas sacadas assim, entendeu? E ela foi a minha maior Incentivador. motivadora, incentivadora mesmo, né? Na Ambev mesmo, um dia eu liguei para ela e falei assim, eu vou pedir conta desse negócio. Você consegue segurar aí a casa pelo menos alguns meses? Pra gente poder ir para esse sonho? Ela falou assim, consigo. Só pede para eles te mandarem embora para pegar o acerto, pra gente pegar e pagar as contas, né? E de fato ela foi a minha maior motivadora para poder ter a empresa. Nós já temos há 6 anos uma empresa que tem crescido, né? Nós chegamos a crescer 350%.
né, prestando consultoria e levando essa consultoria mais personalizada. E ela não trabalha dentro da minha empresa, mas é a pessoa que dentro de casa me motiva a continuar. Então, assim, eu penso que o reflexo do sócio dentro da operação é o reflexo do relacionamento dele dentro de Com casa, certeza, com certeza. né? Porque é importante essa pessoa, Porque essa confiança e motivar. Por quê? Porque você já tem, se der errado ou se não chegar no resultado, você sabe que a pessoa que está com você, que é a sua metade, acreditou, te incentivou. E se não der certo, tá tudo bem, tá inicia de como um novo, vai acordo, para um né? outro Não vai negócio. gerar. Mas não é a pessoa que vai te colocar para baixo quando isso. É pelo contrário, ela vai te trazer para. Porque nem todo negócio dá certo, né? Vamos pensar numa possibilidade de não. Num negócio, porque quando dá certo é lindo, mas e quando não dá? Se essa pessoa, se esse companheiro, essa companheira dentro de casa tá no momento difícil, que é, né, bíblico, você tem que estar na alegria e na tristeza junto, aí você tem mais segurança. Por isso que dá mais certo. Porque quando você tem um dentro de casa como adversário, na minha visão é assim, ó, se não der certo eu tô enrolado, se não der, aí você não consegue nem trabalhar, ter a mente espiritualmente bem, para que você consiga fazer aquilo evoluir. Até porque você tem ali um embate em Alguém para te casa, tacar pedra, né? se Se não der não, certo. exatamente, se não der certo. Sim, então assim, vocês enxergam então que esse reflexo ele é extremamente importante. Uma vida bem vivida dentro de casa reflete totalmente dentro da empresa. Com O certeza. que acaba com aquele negócio de que eu não posso, eu tenho que separar o meu pessoal do meu profissional. Na verdade é uma coisa só, Sim. Sim. né? Que se entrelaçam ali entre ambas as partes. Hoje vocês são sócios, são casados, são sócios, têm esse sucesso, né? 6 unidades já, né? Mas para quem a esposa ou o esposo não é sócio, precisa desse incentivo. Porque quando a sua primeira empresa é qual? Em casa. Primeira Eu falo, empresa. se a minha primeira empresa não estiver bem, as outras não vai nada bem, né? É mais assim, né? A gente A primeira tem que empresa nossa organizar é a a casa casa, da os gente. filhos, é a gestão da casa, né? Falo que a casa, ela tem os processos igual toda empresa. Tem que estar tudo muito bem ali definido, organizado, né? Para você estar cuidando, né? Dos seus colaboradores. Vocês sempre foram arrojados na parte comercial da empresa? Como é que foi esse processo Não, foi na parte depois. comercial de vocês? Aí foi quando a metodologia, né? A metodologia mostrou que o marketing a gente precisava estar visível, né? Para mais pessoas, porque se aumenta aquela boca do funil. E aí a gente começou a ser mais arrojado através do que a gente aprendeu ali com a metodologia. Qual Comercial. percentual vocês julgam que é importante no segmento de vocês investimento em marketing? Investimento em marketing. Depende do seu faturamento. Um Qual exemplo, percentual? um faturamento médio, 10% tem que ser reinvestido para marketing. Faturamento E médio. outras hipóteses de faturamento? Num faturamento muito alto, né? É Igual a gente menos. tem hoje empresas que faturam meio alto, aí isso vai reduzindo, porque senão o próprio algoritmo ali quando você vai no patrocinado, estou falando de tráfego pago agora, dependendo de quanto você põe, ele já vai aumentando o valor do lead e tal, então aí você tem que ir diminuindo, cai para os 5% ali, pelo menos. Aí começa a chegar um ponto que a sua empresa ela é muito bem estruturada, você vai ver que você amplia muito a parte de captação. E aí você não vai Indicações. o tráfego pago acaba sendo mais um reforço. Aí você começa a trabalhar também o fortalecimento de marca. Muito bom. Eduardo, inclusive eu peguei essa estratégia na fala de vocês, que para mim ficou bem claro. E que eu acho que os empresários assim erram demais nisso. Porque às vezes eles só se preocupam com a captação, que é extremamente importante. Só que o que eles fazem com esse lead? Vamos lá, tá gerando lead lá, estão gerando lead lá para a Giane lá do Mandarim a R$ 5. Ok. Se o lead não responde agora, nunca mais eu falo com ele. Se o lead responde ali e não está tão interessado, nunca mais eu falo com ele. Quantos R$ 5 já foram perdidos e não são retrabalhados como base desse cliente dessa empresa? Que, na minha opinião, é um dos ativos mais valiosos que a empresa tem, a sua base de clientes. Que com o tempo, por exemplo, se você tem 600 leads lá por mês, em um ano, você tem mais de 6.000 pessoas para trabalhar na sua base. Exatamente. E aí é muito difícil você ter humanamente uma pessoa para estar entrando em contato com isso. Aí a tecnologia vem e você tem que extrair o que a tecnologia te traz. Então tem um IA
que já faz esse contato, né, direto ali com esses que a gente chama de lead frio, Uhum. para quando ele Follow-up, né? o follow-up a gente trabalha é diferente. O follow-up é quando a pessoa já foi ali, fez uma avaliação, foi lá para contratar algum serviço e não fechou. Aí tem uma pessoa que fica tentando trabalhar aí de uma maneira muito mais personalizada Fazer esse para esse acompanhamento. follow-up. Entendi. Esse acompanhamento para essa Uhum. pessoa, né? Porque assim, às vezes você vai lá comprar. Vou dar um exemplo aqui. Você vai lá comprar um tênis. Aí você foi numa loja, noutra loja, um tênis, como é um produto, se for o mesmo tênis, o mais barato você vai provavelmente comprar. Commodity, Quando é né? um commodity, quando é um serviço, já envolve várias outras coisas, principalmente quando é saúde. Envolve, né? A Confiança. estrutura é importante para você ter, né? Uma confiança, a conexão que você teve ali com o avaliador ou com a equipe lá, que você foi atendido. E o que a gente vê? A gente vê em números. Hoje, entre 20 a 25% do nosso faturamento vem de uma pessoa que fica acompanhando esses clientes que vieram, mas não fecharam ali naquele momento. E aí eles fecham no outro momento. Porque às vezes a pessoa não tem a condição ou não está estruturado financeiramente para iniciar aquele tratamento, mas às vezes daqui 3 meses ela pode acontecer. Aí a gente tem um formato, né, um processo de uma cadência para entrar em contato com essa pessoa, até para você não ficar sendo chato, mas de você estar sendo lembrado. Outra coisa que eu vi muito relevante é a política de indicação. Então vocês captam, tem uma boca de funil grande, enorme. Depois que o cliente ele se torna fiel, ele pode indicar e gerar novos clientes. E a efetividade da indicação é muito maior, né? Sim. Como vocês gerem essas estratégias de indicação na empresa de vocês? A gente sabe sim que 85% das pessoas elas estão dispostas a indicar, né? A gente indica um restaurante bom, um salão bom, e quando você estimula essa pessoa a indicar, é melhor ainda, né? Então as pessoas indicam sem ganhar nada. E lá na clínica a gente consegue criar, né, um sistema de indicação onde a pessoa pode ganhar um prêmio. Então, assim, a gente já fez indicação de uma TV, um iPhone. Agora a gente vai estar entregando um cheque de R$ 4.000. Na E, É é, por e mês? são pontuações, a gente faz um período. Período. Um período ali de 6 meses. E a Né? pessoa tem que indicar um número X de pessoas? Como é que funciona Ela vai exatamente? pontuando. Tipo, eu indiquei uma amiga. Se ela compareceu, ela ganha 1 ponto. Se ela fechou o tratamento, ela ganha 30 pontos. Então, é pontuação. E aí você Então, chegar quanto em mais ela um número de indica, no pontos. final ali da campanha, quem tiver mais pontuado vai ganhar o prêmio. O Legal. prêmio, o O prêmio grande, prêmio né? Que é o prêmio do período. do Aí a período. gente, agora, aprimorando, que a gente vai aprendendo, né? Com o próprio negócio. Aí agora, porque às vezes o prêmio é 5 meses, às vezes 6 meses, para dar. Aí a gente percebeu o quê? Que essa campanha estava funcionando mais no final. Porque fica mais perto do Vai pra Tá prêmio. tendo próxima. mais Aí agora tá engajamento no tendo final. as mensais. Mensal, por isso Com um que. prêmio menor, mas que tá motivando. Então a pessoa pode às vezes não ganhar um prêmiozão, mas ganha um prêmio do mês ali, porque aí a mensal conta os indicados do mês. E, E aí vai somando pro prêmio e grande. em média eles indicam quantas O pessoas? número de pessoas é de É, 3 a 5, entre de 3 3 e a 5. 5. E é espontâneo esse número ou vocês Não, a estimulam? gente Olha, estimula. A gente tem uma A gente pessoa estimula. que a gente não. A gente tem a concierge que ela acompanha esse cliente, esse paciente, e aí ela pega a indicação dele, entendendo ali com bonificações ali, voucher e tal, para atrair essa pessoa, para também conhecer o nosso serviço. Que a ideia que a gente quer é que a pessoa conheça o que a gente tem para oferecer. Se ela vai fazer ou não, tá tudo certo. que Mas vantagem ela, vocês oferecem para essa pessoa que foi indicada? geralmente os exames. O que a pessoa ia ter o custo de exame, as nossas clínicas elas contam com toda a parte radiológica, scanner, escaneamento, tomografia, Raio-X raio-x panorâmico. panorâmico, avaliação digital, que sai tudo digital para a pessoa ver o que ela precisa fazer, entendeu? Com câmera intraoral. Legal. Bacana. Eu acho interessante que vocês tiveram toda essa estratégia, mas vocês buscaram isso em números, Sim. né? E é uma coisa que no mercado eu tenho visto que a maior dificuldade das pessoas hoje são mensurar números. Mensurar números para que elas possam olhar para o número e esse número possa contar uma história. É o que eu digo para meus clientes: olha, todo número conta uma história. Se você não mede, você não gerencia. Você precisa olhar para o número e traduzir aquilo que ele está falando.
né? Quando vocês começaram a entender essa importância e como vocês fizeram para que esses números trouxessem essas informações para que vocês pudessem tomar essas ações estratégicas? Quando a gente aprendeu lá a fazer gestão. Quando a gente entendeu que esses números tinham uma história. Aí a Então foi um gente. processo. Foi um processo. Um processo que a gente começou a enxergar o número. Aí o que a gente. Um exemplo. Quanto que eu invisto no marketing para trazer um cliente? Então tem um custo de aquisição desse cliente. Esse CAC, eu calculo ele justamente para eu entender o que que o indicador, no caso do indicado, eu posso gerar ali de benefício para essa pessoa indicar, porque eu já tenho o que eu trago da internet. Então, o indicado não é, a conversão não é maior? Muito. Muito maior, porque é uma pessoa que já foi, que indicou. Então, se eu trouxer um incentivo perto desse meu CAC, desse custo que eu tenho já do cliente que vem da internet, concorda que eu vou estar potencializando meu faturamento? Sim. Porque eu vou estar aumentando a minha conversão. Então, tudo isso veio da base quando a gente falou: não, vamos estudar gestão. Vamos aprender a fazer o negócio. Vamos mexer, vamos trabalhar a empresa. Legal. Muito bom. E toda meta, ela tem que ser numérica, né? Tudo na empresa tem que ter números. Bacana. O que que vocês diriam se vocês tivessem a oportunidade de, de dizer, de trazer um conselho, uma orientação a pessoas que estavam ali mais ou menos na mesma fase que vocês lá em 2020? 20. É, 19 O para que que 20. vocês diriam para esses empresários? O que que você diria, Perla, para uma Perla daquela época, Ah, depois de ter vivido isso? eu diria assim para sempre buscar evoluir, sempre buscar fazer diferente, sair da zona de conforto, né? E tá sempre buscando algo novo, que é o que eu sempre busquei na minha vida, né? Fazer diferente, sair, não ficar acomodado, né? Porque eu vejo que as pessoas se acomodam muito fácil, Sim, né? Reclama, reclama, mas não faz nada diferente. Então, eu legal. acho que é isso, buscar a evolução mesmo. Buscar Valeu a evoluir em pena? todas as áreas de sua vida, Valeu a pena? com certeza. E você, Eduardo? Se fosse para eu dar um conselho para o Eduardo lá atrás, para um outro Eduardo, né, agora, Uhum. eu falaria assim: o que é o seu propósito? Onde está a sua felicidade? Porque para mim, a felicidade ela está num tripé que é saúde, família e fé. Então tá baseado nisso, porque se você perder uma das pernas desse tripé, vai desmoronar e não tem dinheiro que sustente. E então eu diria para essa pessoa buscar sempre uma evolução espiritual, estar bem com a sua família e cuidar da sua saúde, porque o resto é uma consequência. Aí você buscando ensinamento, educação. Se você, porque tem o cara que quer virar um gestor, tem o cara que não, que quer continuar no operacional, mas ele precisa entender da gestão do negócio dele. Então, a partir do momento que ele busca educação, né, no ramo dele, no que ele busca educação, conhecimento, e pega isso e põe na prática. Põe na ação. Porque senão você vai ficar obeso de tanta informação e não vai conseguir praticar nada, e aí é pior. Porque aí, a partir do momento que você não sabe, não tem problema. Agora, a partir do momento que você sabe e não executa, vai gerando um processo de frustração. Pô, fulano que está fazendo, fulano que eu digo, às vezes pode ser uma pessoa próxima ou pode ser uma pessoa muito distante, mas ó, aquele cara no meu nicho está fazendo e está dando resultado. O que que falta para mim? Provavelmente é a ação, porque se o conhecimento você tem, você só precisa agir. E aí, para você agir, você precisa ter o caminho, né? Porque senão você também, é igual um exemplo, se você aumentar, igual eu te falei, do precificado errado, aumentar demais seu faturamento, você vai tomar um tombo muito maior. Então eu diria isso, basear no tripé que apoia a sua felicidade e buscar desenvolver educação, conhecimento e o principal, aplicar. Legal. Mais alguma pergunta? Acho que foi uma conversa muito boa. Acho que a gente tem bastante conteúdo aí, né? Só para fazer uma remate mesmo daquilo que a gente conversou. A história de vocês é linda, é linda. Obrigado.
E vocês estão, assim, num seleto grupo de pessoas que entenderam as nuances do negócio. Né? Negócio não é só feeling, Sim. negócio é gestão. Entendeu o jogo que você quer jogar. Exatamente. E um jogo, o Simon Sinek tem um livro muito interessante que é O Jogo Infinito. É um livro que eu gosto muito. Né? O jogo ele nunca termina. Quando eu chegar às 10 empresas, depois disso, né? O jogo sempre avança. Sim. Tem um nível a Sempre tem mais, que né? reformular a rota, entender Exatamente. e E os buscar desafios vão novos ficando caminhos. novos desafios também, né? Isso sempre vai ter um período de pandemia Uhum. na vida do empresário. Sim. Não é um Covid da vida, mas sempre vai ter um momento Sim. em que a sua empresa exige de você que você pare e reflita toda a operação. Exatamente, É o o mercado é ciclo de muito vida de uma dinâmico, empresa. né? E o mercado ele é muito dinâmico. Ainda Exatamente. mais com toda a evolução tecnológica, o mercado ele é muito dinâmico. É um Então, quebra-cabeça, né? se você não Sempre estiver vai estar ali ali... faltando uma peça Exato. E para assim, encaixar. você tem que mudar na velocidade do mercado. Né? Eu digo para os meus sócios sempre, eu falo, gente, precisa mudar na velocidade do mercado. Se o mercado muda, a gente precisa mudar junto. Porque Não é o senão a que gente você fica tá para errando, trás. né? É o tempo que você tá Eu já penso demorando para até um pouquinho acertar. diferente. Você tem que antecipar o mercado. Qual que é a tendência que está vindo? Então, você antecipa que quem chega na frente bebe água limpa. Aí você antecipa aquilo ali e já começa a colocar em prática. Mas a maioria vem através... Dá um medo. Porque dá aquele frio na barriga. Cada unidade nova que a gente abre, a gente É bom, né? abriu uma nova agora tem um mês, né? Vai ser dia Sim. 2 ou dia 3. É um bebezinho. Aí dá um friozinho na barriga. Porque é novo, né? Tudo novo, tudo E cada montado. cidade tem um jeito, né? Tem. Uma cidade Uma tem ali a cultura, cultura sim. daquela cidade, o marketing, então tudo daquele friozinho ali que tá começando de novo, né? Que legal. E é bom esse friozinho na barriga, né? Que é sinal que Me você está saindo da zona de conforto. Frio na barriga. O dia que vocês perderem o frio na barriga, Perde o sentido. Perde o perde o sentido. sentido, o negócio dá errado. A gente É tem que esse estar frio sempre na procurando um barriga. friozinho novo ali na barriga para Exatamente. Inovando estar sempre. inovando. Inovando sempre. É isso. É inspiradora, né, a história de vocês e acredito que tudo que vocês ainda têm para viver, para inspirar, para trabalhar, impactar a sociedade, famílias, negócios. Então, muito obrigado, um privilégio grande ter vocês aqui no podcast. Não é uma receita de bolo, compartilharam muitos ingredientes que poderão ser utilizados pela nossa audiência para potencializar os seus negócios e é um prazer muito grande. Queria que vocês desse um feedback, como foi para vocês a conversa, como foi para vocês participar e também deixasse o contato de vocês, as redes sociais. Assim, foi ótimo, né? Agradeço vocês, foi um bate-papo bem legal, né? Contar aí um pouquinho da nossa história, para quem ainda não conhece, né? Assistir, a gente tá aí compartilhando. Nossas redes sociais, né? Tem das nossas unidades, que é Oral Clinic, né? E tem Oral Clinic Séries, Oral Clinic Goianese, Itaberaí, Oral Clinic Odontologia, que é de Alexânia, e aqui de Anápolis, Libertar Odontologia. E temos também o arroba da The One, né? The One Grande Goiânia, né? Legal. Que é esse projeto aí novo para os empresários aí que quer crescer, quer desenvolver como empresário, como a gente desenvolveu, né? Que é possível. Muito bom. E os nossos, né? E o nosso, né? Doutora Perla Cardoso e o dele, Eduardo Mazetti. Do Mazetti. Mazetti. Do Mazetti. Do Mazete? Isso. Bacana. Eu sou um cara não muito bom de rede social, não sei nem postar direito também. Tô te vendo lá nos anúncios e tá falando aí, com modéstia, né? Verdade, cara. Dificuldade também. É o que ele ainda tem que ainda desenvolver. A gente tem que estar sempre aprendendo e desenvolvendo em algum ponto, Sim, né? sim. Alguma coisa. Eu agradeço muito também, porque foi desde o início, quando a gente começou o papo lá fora, né? Foi muito bacana, porque é muito leve ali, tudo Foi. fluindo. A questão da mentalidade, de conectar, né? As ideias e tal. Então, agradeço muito, muito mesmo de coração por ter participado aqui. Muito bacana o formato que vocês fazem aqui. É um propósito, né? Que vocês vêm propósito. trazendo para a cidade, né? Algo inovador que acredito que vai ter grandes frutos. É isso aí. Parabéns. Muito bom. Então, você que está nos assistindo, não esqueça de curtir o vídeo, né? Ativar as notificações lá no sininho, se inscrever no canal e compartilhar para os seus colegas, amigos, pessoas que também estão aí nessa jornada de empreendedorismo, porque aqui sempre tem ingredientes para somar aí na sua quitanda, como diz o Marcelo, né?
Exatamente. A gente tem que entender que empreender não é uma receita de bolo, mas existem vários ingredientes aí que você pode aproveitar para somar, porque o conhecimento liberta. E essa história hoje, a história de vocês, trouxe isso, trouxe vários insights para mim também, em relação a muitos clientes que eu É tenho uma mais, dá troca, para né? implantar aquilo ali. Exatamente. O Marcelo, no nosso primeiro episódio, ele falou, né, que troque o networking por table work, né? A mesa, é isso É a aqui que a gente mesa. está dividindo, né? Isso é muito Apesar que você não importante. quis a mesa, né? Eu não quis a mesa, esse formato aqui foi um negócio, não, vamos fazer na poltrona, Mais vamos fazer ali, confortável, é me sentir melhor um mais em casa, bate-papo. né? Vou pegar Exatamente. no seu pé até, né? Até o último Mas é isso episódio que aí. tiver. Obrigado, gente. Até mais. Um abraço. Obrigada, até Obrigado, mais. obrigado. Foi muito